Saudações, rapaziada. Jonathan Silva é o Brabo, mais um episódio aqui na BraboCast, junto com o meu parceiro Luiz Cláudio. E aí, meu parceiro, tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Se não me falha a memória, é o EP6 já, né? Na nossa Eu edição. nem sei, mas que cara. EP6 já. Graças a Deus, a Brabo crescendo, entrevistando personalidades importantíssimas da internet, do meio televisivo e também os profissionais da lei. Hoje nós estamos aqui com uma convidada que vai ser importante o depoimento dela hoje aqui, a entrevista dela pra gente, né, As Brabo? feministas não gostam muito dela, não. Essa aí é brava, hein? É a Beatriz. E aí, Beatriz, tudo bem? Prazer, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Rapaziada, ela é advogada e hoje a gente quer começar falando sobre essa lei da misoginia. O que você tem o que você traz pra gente aí, pra rapaziada ficar por dentro realmente o que é a misoginia, o que pode trazer de benefício. Eu acho que de benefício não pode trazer nada, eu acho que vai ferrar, não só com os homens, mas com muitas mulheres. Sim, essa lei tá uma confusão. Ontem, dia 16 de junho, teve uma votação simbólica na Câmara dos Deputados, não é ainda a votação oficial, Sim. onde supostamente modificaram o texto da lei, mas ainda não publicaram de forma oficial qual será o novo texto, porém eu tenho aqui algumas mudanças que algumas publicações do Senado falaram que ocorreram, e supostamente a votação oficial da Câmara dos Deputados será no dia 29 de junho. A Tabata Amaral que está encabeçando essa votação e ela quer votar o mais rápido possível. Após a votação na Câmara dos Deputados, o presidente ainda precisa sancionar para a lei começar a ser válida. Então, tem mais algumas etapas pela frente, porém estamos caminhando para a aprovação. Eu também não sou favorável à lei, acredito que vai ser bem ruim. Mas Lembrando aqui que a doutora Beatriz ela é advogada, tá? Graduada em Direito de Família, atuação em Direito de Família e Criminal. E também sobre acusação de falsas e alienação parental. Então, estamos falando aqui com uma especialista no assunto, por isso que ela tem todo esse direito de falar. Essa lei de misoginia, o que dizia assim, de mais pertinente o texto antigo? Certo. Bom, o objetivo dessa lei é equiparar a misoginia ao crime de racismo. Racismo é um crime inafiançável, ou seja, você não pode pagar fiança para sair, e é imprescritível. Você pode denunciar esse crime a qualquer momento, independentemente de quando ele ocorreu. Então, será uma punição bem grave. A misoginia, no primeiro texto, estava extremamente subjetivo. Estava escrito assim, quem tiver aversão ou ódio e incitar aversão e ódio contra as mulheres. Porém, a discriminação já é crime, né? É inconstitucional você discriminar alguém. Você não tem o direito de discriminar uma mulher, um homem, um negro, um branco, um hétero, um gay. Você já não tem o direito de discriminar ninguém. O que ocorre é que essa lei cria conceitos extremamente subjetivos e uma punição gravíssima para algo que a gente também não sabe o que é. Se vamos perguntar o que é misoginia, não sei. Nem eles sabem, né? Nem a própria Ana Paula Lobato parece saber o que é misoginia, porque ela não escreveu no projeto de lei. Escreveu aversão. O que é aversão? O que é ódio? Vai depender do que o juiz Ela fez uma retratação entender. de uma coisa que já era crime, na verdade. Sim, já era inconstitucional. E, na verdade, esse projeto vai acabar censurando, né? O objetivo desse projeto é a censura, inclusive de canais focados no nicho masculino, que Sim. pode ser o canal de vocês, a minha página também, tem muitos clientes homens. Pode estar enquadrada nisso. De certa forma, sim, porque vai depender do que o juiz interpretar como sendo misógino. E daí, nessa suposta mudança no texto, porque esse conceito abstrato gerou muita discussão. Claro. Né? Inclusive, eu e algumas colegas advogadas, nós fizemos um parecer para ser lido no Senado Federal, mostrando juridicamente as inconsistências desse projeto de lei. E nós não fomos lidas, ou pelo menos se fomos, foi bem por debaixo dos panos. Ou seja, nós fizemos o nosso trabalho e fomos ignorados. Mas você não sabe onde parou esse trâmite que vocês enviaram? A gente enviou, não tivemos nenhuma resposta, não tivemos nenhuma audiência pública para discutir nosso parecer, nada. Que democracia, né? Que democracia nós estamos vivendo, hein, Brabo? E foram 5 mulheres que escreveram esse parecer, e 5 advogadas mulheres. E fomos ignorados. Doutora Beatriz, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa lei da misoginia vai servir para os homens também? Porque a gente vê muito na internet mulheres atacando homens. Sim. Principalmente quando eu comecei a criar os conteúdos nas redes sociais, eu via muita mulher desprezando o homem trabalhador, né? Dizendo que é o Jurandir, o bolso furado, que homem sem dinheiro não merece ter mulher bonita, que mulher bonita é artigo de luxo, esses caras e tudo aí. E aí eu quero saber,
essa lei da misoginia também serve pros homens? Porque, pô, você imagine um homem que trabalhador entrar na internet e ver um monte de mulher falando que ele é Jurandir, porque ele é CLT, que ele não merece ter mulher, que ele não tem onde cair morto. Se ele se sentir ofendido, ele pode enquadrar essa mulher na lei da misoginia ou não? Provavelmente não. Eu acredito que essas leis fuder com o homem. vão valer só para as mulheres. Mas que as mulheres, por exemplo, eu imagino que eu posso responder por misoginia, mesmo eu sendo mulher. Mas eu acredito que os homens não podem, por analogia, alegar misandria, que seria o ódio aos homens, baseando-se na lei de misoginia. Porque coisas parecidas, por exemplo, a mulher é vista no Brasil como um grupo vulnerável. Isso é visto pela lei, tanto que a mulher tem a legislação especial da Lei Maria da Penha. Então, no racismo, por exemplo, os negros são vistos como grupos vulneráveis, negros, indígenas. Não é possível hoje um branco falar que sofreu racismo sendo branco, entendeu? Utilizando-se da lei do racismo. Embora na lei do racismo tá lá discriminação contra a raça, não fala contra negros, contra indígenas, contra a raça. Porém, já tem julgados no STF, já tem jurisprudências e doutrinas onde falam que não é possível que brancos se utilizem dessa lei. Então, eu acredito que os homens também não vão poder utilizar a lei de misoginia. É porque é uma parada meio doida, né? A gente vê um negro chamando outro negro de negro, não dá nada. Um branco dá BO. É igual aquela parada. E se você vê um negro chamando outro negro, não é Não nada. é nada, exatamente. Então é uma coisa, é uma coisa que não tem como você entender, Luizão, igual essa parada da misoginia. Quando o Neymar perguntou se o juiz estava de Chico. Aí, se é para as mulheres, por que tava querendo enquadrar o Neymar na lei da misoginia? Mas Então aí não dá pra entender. é porque ali imperou a lei do feminismo, né, doutora? Esse feminismo, ele é demoníaco. Eu percebo lá nos teus conteúdos que você luta lá bastante a favor do homem prejudicado. O que te levou a tomar essa decisão? Isso você tomou antes de cursar o teu direito ou depois que você se formou? Sim. Só complementando, pessoal, a questão de analogia Tá, que você sim. até perguntou dos homens, não tem analogia no direito penal. Então, provavelmente não, 100% de certeza que os homens vão ficar de fora. Aquilo que você falou, o feminismo está realmente causando uma divisão entre homens e mulheres, porque eu entendo que ninguém tem o direito de discriminar uma mulher, mas também ninguém tem o direito de discriminar um homem, não é? Certo, com certeza. Mas é aquela situação, vou falar uma coisa pra você, Beatriz. Como é que fica a questão do funk e putaria? Porque é fácil. Pô, vamos lá. Se eu pegar que nem eu, sou um cara que eu não tenho papo na língua, irmão. Eu falo pros meus seguidores, ó, mulher rodada, mulher que não presta, não serve pra casar e pronto, acabou. Inclusive, Luizão. Assim como o homem também. Inclusive, as mulheres são as primeiras a falar isso. Leva uma namorada pra apresentar pra sua mãe. Uma namorada que anda com aquela roupa socada, que não tem uma postura, que não tem um comportamento de acordo com uma mulher de valor. A sua mãe é a primeira a falar, essa mulher não presta. Verdade. Ela não vai ser enquadrada na misoginia, mas eu vou. Por quê? Porque eu sou homem. Aí entra aquela situação que eu falei pra você. Na verdade, estão tentando calar os homens. Porque calando os homens é mais fácil do feminismo controlar. Verdade. E é por esse motivo que você resolveu fazer isso. Sim. Como que começou minha atuação para advogar para homens? Não foi na faculdade, porque na faculdade eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com os homens, porque na faculdade nós estudamos os códigos, as leis, só que a gente não tem a prática, né? Então, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar com direito de família, era a minha preferência. Sim. Mas eu não estava focando em homens nem em mulheres, o que aparecesse. Eu queria atuar bastante em casos de alienação parental, que eu tinha feito meu TCC sobre isso. E quando eu comecei a falar de alienação parental na internet... Ixi, eu vi uns vídeos seus. Alienação parental é quando um dos pais... Pode ser, a mãe pode sofrer alienação parental, assim como o pai, despreza o outro, inventa mentiras sobre o outro para o filho, para criar um afastamento, né? São mentiras. E quando eu comecei a falar de alienação parental na internet, eu recebi muita crítica de mulheres e eu descobri que tinha uma militância a favor de revogar a lei de alienação parental. E eu notei, trabalhando mesmo, de que os homens sofriam mais com esse problema do que as mulheres. Sim. Claro que isso não é um dado oficial, né? Não é um instituto de pesquisa, mas na minha prática profissional eu vejo que, assim, 90% dos casos de alienação parental são os pais que estão sofrendo. Eu comecei a pensar, mas se são os pais que estão sofrendo alienação parental e são grupos de mulheres que querem revogar a lei de alienação parental, por quê? No que essa lei está assustando? É só pra ferrar mesmo. É só você não fazer alienação parental. E daí criaram diversas justificativas que são mentiras, que falam que a lei de alienação parental facilita o convívio de um filho com um suposto abusador. Isso não acontece. Não Eles estão acontece. sempre tentando querer colocar o homem, na verdade, como criminoso. Você pode ver. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Isso que ela tá falando aí é real, porque o homem ele sofre pra caramba, Luizão. Porque o bem mais precioso na vida do homem é a família. Aí o relacionamento não deu certo. O cara já fica com a mente a milhão. Por quê? Eu falo eu tenho filho. Quando eu me separei, a outra pessoa lá arrumou um cara. O que eu fiz? Eu fui atrás do cara. Falei, eu tenho um filho, só não coloca a mão no meu filho, porque o cara fica preocupado.
E a mulherada, ela, não é todas, mas tem muitas mulheres que faz isso, Luizão. Ela vê que ela não consegue mais te atingir te passando ciúmes, e ela vê que você já superou, o que que ela faz? Ela usa o filho. Você tá entendendo? Aí quando você não tá nem aí, você não presta. Quando você é um pai presente, elas querem então tá tentando ferrar o homem em todo E momento. tem pena pra essa alienação parental? Tem penas que são muito baixas, vai desde uma advertência do juiz, que é nada além de uma bronquinha que você dá na mãe, até, em casos mais graves, a perda da guarda, né? A guarda virá unilateral para o pai. Mas são sempre processos extremamente complexos, onde todos precisam passar por estudos psicossociais, são processos longos, então já é algo bem sofrido. E é a única lei que a gente tem que podemos dizer que beneficia um pouco os homens, muito entre aspas, porque não é uma lei só para os homens, assim como a Lei Maria da Sim. Penha é para mulheres, para transexuais, para homossexuais, para todo mundo, menos pro hétero. Peraí. Você tem um trans. Sim, o Se eu trans. agredir um trans, por exemplo, o trans vir querer levar numa comigo, eu agredi ele, eu posso ser preso na Lei Maria da Penha? Não exatamente. A Lei Maria da Penha é para relações domésticas. Então, se esse trans fosse seu irmão, ou fosse seu namorado, ou tivesse alguma relação, Enquadraria. enquadraria. Por exemplo, imagina, eu sou uma mulher biológica. Sim. Aí, o meu irmão é um travesti. E nós brigamos, algo lá acontece. Este meu irmão, que é um homem biológico, poderia pedir uma medida protetiva contra mim, que sou uma mulher biológica. Porém, se meu irmão fosse simplesmente um homem hétero, e ele estivesse sofrendo violência, algum tipo de violência, ele não poderia. E no caso assim, Beatriz, por exemplo, que acontece muito, que eu trabalho muito com os homens, né? Eu tenho mais de 3 mil seguidores lá no meu grupo. O cara termina um relacionamento, ele quer seguir em frente. Certo? Só que essa mulher vive infernizando esse cara. Pô, vai na empresa dele, quebra as coisas dele, agride ele. E ele vai na delegacia e não acontece nada. Sim. Por quê? Você acha justo isso? Não é nem um pouco justo. A Lei Maria da Penha precisa servir para os dois. Tem gente que já fala que é a favor de revogar a Lei Maria da Penha. Eu tenho alguns colegas que argumentam nesse sentido, só que não vai revogar, gente. É uma luta perdida. Isso vai ser considerado um retrocesso aos direitos das mulheres. Então não adianta, é como enxugar gelo você querer revogar a Lei Maria da Penha. Então o que nós podemos fazer é reformular a lei para mudar alguns conceitos e incluir os homens, para ficar algo mais justo. Mas revogar não vai acontecer. Agora, se um homem está sendo perseguido, sofrendo algum tipo de violência doméstica, vou usar o exemplo da perseguição. Existe o crime de stalking. Então, ele vai ter um crime para enquadrar essa mulher, mas não será através de uma medida protetiva. Ele vai precisar entrar com um processo, igual eu estou com um caso, Sim. que o meu cliente está sofrendo stalking. Ele está sendo perseguido há um ano que ela manda presente, ela fica no trabalho, ela fica na frente do apartamento, ela já fez diversos escândalos, constrangeu ele na frente do porteiro, reiteradamente, 10 números de celular que já ligou para ele, sem parar, já inventou gravidez, muitos acontecimentos, infernizando. E como que a gente está resolvendo isso? Estou pedindo uma medida cautelar para ele. Ele não quis ir para o criminal, ele quis resolver isso de uma outra forma, estou pedindo uma medida cautelar, ainda não saiu. Se fosse uma medida protetiva, 48 horas ele já estava lá. Ela já tinha uma ordem de distanciamento, onde se ela descumprisse, poderia acabar com uma tornozeleira eletrônica. Mas não é rápido. Enquanto isso, ela ainda continua infernizando ele. Pois Um é. caso clássico, não sei se a senhora viu na internet aí, o cara mudou de cidade. E a mulher mudou pra perto. Uhum, E aí ele nem sabia que a mulher tinha mudado. sim. Só viu quando os policiais chegou e prendeu ele lá no quintal dele. Mas por que eu tô sendo preso? Porque você tá próximo da sua ex. Entendi. O que se faz nesse caso? O que Cara, esse tem que homem pode provar, fazer? não. Ele foi preso. E está preso. Nossa. Ele tem que provar, mas até provar, né? Infelizmente, para as medidas protetivas, não existe a presunção de inocência do homem. Igual é no direito criminal, que você é considerado inocente, até que a outra parte prove que você é um culpado. Nas medidas protetivas, não. Você é considerado um culpado e você precisa provar que você não é culpado, entendeu? Para revogar a medida protetiva. Isso que vocês me contaram acontece muito em cidade de interior. Mas numa cidade de 10 mil habitantes, onde o homem tem uma medida protetiva e tá lá, distância de 500 metros da mulher. Às vezes ele tá na praça, a mulher tá lá. Às vezes ele vai no mercado, a mulher tá no mercado, porque a cidade é um ovo, Sim. entendeu? E daí, como fica? O sujeito não pode sair de casa, ele tem que ficar em prisão domiciliar, entende? E muitas vezes, quando nós falamos de violência doméstica, a gente não tá falando de homens que espancam, homens que estão abusando sexualmente. O conceito de violência doméstica pode ser violência patrimonial, violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência vicária, agora que é você praticar violência contra algum familiar. Então, assim, violência psicológica e violência moral são coisas
subjetivas, né? Não é igual você levar um soco, onde você tem uma prova material, um exame de corpo de delito. Já a violência psicológica e moral depende do quê? De como a mulher se sente. Então, o que é violência psicológica para uma, não é para outra. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que costuma se ofender. Então, eu imagino que em uma discussão que ocorresse, eu não ia me sentir psicologicamente violentada. Já outra, sim. Eu vi um vídeo, ô, Beatriz, que é o seguinte, é uma policial falando. Ela explicando sobre a violência patrimonial. Sabe como é que é isso aí? Como você é advogado, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Se você chegar na sua esposa e falar pra ela, você tá gastando muito no cartão, não é pra gastar não. Ela pode colocar. Vai cadeia por causa disso, irmão. É mais ou menos isso. Você esconder quanto você ganha. Você reter cartões de crédito da sua mulher, por exemplo. Tipo, ela tá gastando muito, você não quer, você quer segurar. Violência patrimonial, eu nunca peguei tantos casos onde a outra parte alegou violência patrimonial. A maioria tá alegando, nos casos que eu tenho contato, violência psicológica, violência moral, que seriam discussões. Então, assim, você tem uma discussão, você já tem um casal tóxico lá que tá querendo se separar, só que um é tóxico com o outro. Um desrespeita o outro, um xinga o outro, não é uma via unilateral. Só que daí, o que o homem faz, ele recebe uma medida protetiva. O que a mulher faz, não. Beatriz, você como advogada e como mulher, você acha que as mulheres são mais agressivas e mais violentas do que os homens ou não? Eu acredito que são violências diferentes. Isso é um achismo meu, até porque os meus clientes não são violentos, assim. Porque eu costumo dizer o seguinte, meus vídeos, eu costumo dizer que tem mulheres que são camisa nova, elas é atacante, ela ataca o cara até o cara perder a linha pra depois se passar de vítima. São violências diferentes. Eu acredito que a mulher faz uma violência mais mental e normalmente se utiliza de meios mais cruéis quando vai realmente matar alguém, porque, assim, muitas mulheres utilizam o quê? Envenenamento, agem enquanto o homem tá dormindo para ele não oferecer resistência, então matam mais dessa forma. Já o homem de outra maneira, às vezes com arma de fogo ou com a força bruta mesmo, mas eu acredito que em termos de violência psicológica, como a mulher é fisicamente mais fraca e para matar o homem ela precisa desses artifícios de veneno ou de ter uma arma, assim, ela faz mais violência psicológica. Ô, doutora, analisa esse quadro. Tava lá o casal de madrugada, aí de repente aquele tesãozinho que passa no casal de madrugada, ele foi lá e correu a mão na mulher dele, esposa. E ali aconteceu o ato sexual. Beleza. Aí se passaram, 4, 5 anos, esse cara separou dessa mulher. Aí ele arrumou uma outra família, tá vivendo muito bem com a família. Aí, quando ele se assusta, chega uma intimação pra ele comparecer. Ela tinha processado ele por assédio sexual. Tá, entendi. É válido? Se a gente for interpretar a lei, pode ser que sim. Acredito que ela vai ter muita dificuldade para provar o que aconteceu, porque se uma relação sexual deixa vestígios na hora, né? 5 anos depois, ela não vai ter como comprovar o acontecimento, e muito menos o consentimento ou a falta de consentimento dela. Mas esse homem pode se prejudicar sim, porque na lei de estupro de vulnerável, que é quando a pessoa está em um estado de vulnerabilidade, ou seja, usou droga, está completamente embriagado, é menor de 14 anos, tem alguma doença mental muito séria, e o fato de estar dormindo pode ser considerado uma vulnerabilidade, porque ela não pode oferecer resistência. Mas no caso seria o quê? Ele passar a mão poderia ser considerado. Agora, depois se ela consentiu com o ato, deixa de ser, na letra da lei, um estupro, porque tá sendo consentido. Mas, na verdade, a mulher, quando ela quer ferrar com ela nunca vai falar isso, né? Eu acho também que isso é um absurdo, né, Luizão? Porque, pô, se você me casa, o cara... Igual teve um cara que aconteceu isso com um cara do meu grupo, o cara acorda de manhã, deu uma encoxada na esposa, a mulher chamou a polícia pra ele, irmão. Né? Aí a mulher vai lá e fala que você é um sediador. É o que eu tô falando. O poder da mulher, Luizão, tem muito mais peso do que a palavra do homem. A palavra da mulher tem muito mais peso que a palavra do homem. Se a mulher fizer um vídeo, sair com o brabo aqui, o brabo me abusou. Irmão, já... Até você provar o contrário, seu nome vai estar na boca do sapo. Por isso que o Gilberto pega muito meu pé, irmão. Para de ficar saindo com um monte de moezada, fica com uma só de boa. Realmente é mais seguro, né? Porque quando eu gravo vídeos, o pessoal fala, você é com a do Jobson. Ele pega muito no meu pé quando você falou, para com isso aí, rapaz. Você não sei o tamanho que você tá na internet pra uma mulher te fuder. E é verdade. Aí até eu provar e outra, você prova não acontece nada. Não sei se você sabe, com certeza sabe, né? Tem aquela lei que, eu tava até conversando antes de você chegar com o Luizão, que se a mulher fizer uma acusação falsa, ela pode pegar 8 anos de prisão. Sim. Você entende um pouco dessa lei? Tem como explicar pra gente? Essa lei nunca é aplicada. Assim, Só falar mesmo, nunca acontece. Você acha que é mais fácil ser provada a lei da misoginia do que essa?
Não, certeza. essa lei já é aprovada, já existe a lei de denunciação caluniosa, que eu vi que a Júlia Zanata, deputada, estava propondo algumas modificações nessa lei, mas a mulher já pode pegar até 8 anos de prisão, já existe o crime de denunciação caluniosa, mas ele nunca é aplicado, nunca, Não é isso que eu assim, falo, nunca. não Porque acontece. pouco a gente vê, realmente. Não, Não, eu nunca vi também. Você conhece um caso de alguma mulher que colocou um cara na cadeia, inocente, foi provada a inocência, e aí essa mulher foi presa? Não, ou não pagou a acontece, indenização? sabe por quê? Porque na lei você precisa provar o dolo da mulher em mentir. Então, o que acontece? A mulher pede uma medida protetiva, e essa medida protetiva depois é revogada. O advogado atuou lá, revogou a medida protetiva por falta de provas ou por ausência de perigo. Agora, não foi revogada por uma mentira. O fato da falta de prova não entra na denunciação caluniosa. Então, você precisaria, por exemplo, eu faço uma denúncia de que você estava praticando violência doméstica agora. E você está aqui com uma gravação de que não, ó, nesse horário eu tô fazendo um podcast ao vivo, gravado, não tinha como eu estar praticando violência doméstica. Então, a mulher vai ter uma prova de que ela mentiu. E daí, sim, nesse caso, ela poderia responder por denunciação Aí ela não caluniosa. chega e presa. Pode ser, mas não vai acontecer. Sabe o que, que não eu falo não pra acontece. você? Porque tem um cara que eu atendi uns 6 meses atrás. Ele era professor de educação física. Olha só pra você ver o que aconteceu com esse cara. Ele tava dando aula na escola, né? E esse cara, ele ganhava bem, né? Ele era professor de educação física, mas ele também mexia com uns negócios uns negócios de investimento e começou a ganhar dinheiro com isso aí. E ele tava com uma mulher que tinha 2 filhas. Uhum. Essa mulher pegou as filhas pequenas, uma de 3 anos, outra de 5 anos, falou que ele agredia as meninas, agredia ela, passava a mão, abusava, não chegou nunca a ter penetração, mas passava a mão. Uhum. E falou, foi lá, falou na delegacia da mulher, falou o dia, a hora e tal, e esse cara foi preso. Aí ele Nossa. pagou advogado, foi solto, porque ele pegou o cartão de ponto dele, mostrou que no dia que ela falou no horário, ele tava trabalhando, então ela mentiu. Tá. E não aconteceu nada com essa mulher. E a vida do cara foi destruída, pô, o cara perdeu o emprego. Podia o ter cara, morrido até, né? O cara ficou no seguro na cadeia, irmão. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tá entendendo? Então o cara foi preso, ficou no seguro, porque nem bandido, Luizão, vai aceitar um cara que abusa. Aí os bandidos não querem saber, a justiça não quer saber. A mulher falou, o cara foi preso. Foi preso, irmão. Aí provou que é inocente. Aconteceu o quê com a mulher? Não aconteceu nada. Não, nunca acontece nada. Isso é o que dá raiva. E pensa, se isso não vai aumentar a criminalidade, por exemplo, o sujeito recebe uma acusação falsa, gasta dinheiro com advogado, consegue ser inocentado e nada acontece com a mulher. O cara fica Ele revoltado, não vai faz ficar merda. revoltado e ir lá querer se vingar da mulher? Você já viu qual que é o símbolo da justiça brasileira? O símbolo, sabe qual que é, né? Da mulher, da deusa? O símbolo da Vengada. justiça brasileira é uma mulher com a balança na mão, uma espada com a venda. É o que Uhum. diz o seguinte, o que significa? A balança só pesa pro lado dela. A espada é pra te rasgar no meio. E a faixa do olho, tipo assim, eu não tô vendo que eu tô errado, mas tô de boa. É mais ou menos isso. Porque, cara, quando é que meu outro perfil caiu. Eu acho que na época também estava meio sendo perseguida também, não tava? Eu Acho que ano passado, no começo desse ano que meu perfil caiu. Foi no começo desse ano. O perfil de vários criadores caíram das Que eles minhas começaram a colegas denunciar. também. Por quê? Denunciação. Porque Então foi 2. O meu agora que parou um pouco, né, Lito? Voltou. Não, agora parou. Eu perdi um de $500 mil, depois eu perdi um de 700 mil e perdi um de 50 mil, agora eu tô com esse de 30. Mas porque eu coloquei o verificado, né, mano? E também né, entrou com a justiça. Agora não vou derrubar mais, não. Você tem que entrar na justiça. Mas por quê? Aí fala que eu não me considero um cara que faz parte de movimento Red Pill. Eu tenho meu próprio grupo, né? Embora tenha a base Red Pill, mas não é, né? Tem a base Red Pill, mas eu não faço parte de movimento igual aqueles caras falam. Ah, você faz parte do grupo Red Pill. O único grupo que eu tenho é o meu. Só que é o seguinte, o que acontece, ô Luizão? O conteúdo masculino, o conteúdo Red Pill, ela também cria conteúdo, né, em favor dos homens, e ela é muito atacada também por algumas mulheres feministas, que eu acho que uma mulher de valor não vai te atacar, porque você não é contra as mulheres, né? Não, Você de forma apoia- alguma. Eu sou contra a violência contra qualquer pessoa. Ninguém deve Exatamente. E sofrer. as pessoas criticam muito ela, né? Então, o que acontece? É o que o cara falou na live que eu tava vendo, eu participando da live, e o cara comentou. O grupo Red Pill aí, o conteúdo Red Pill, tá dando pânico no feminismo. Você tá entendendo? É o único grupo, irmão, o único conteúdo depois, porque não se falava de masculinidade. Verdade. Que o homem É. ele tem que analisar, a mulher que ele vai se envolver, o homem ele Era tem que... pouco Não tinha difundido isso, mesmo. Luizão. Eu acredito que o perfil de todo mundo, se a lei da misoginia for aprovada, vão precisar mudar a forma de comunicação, entendeu? Você pode continuar se comunicando com homens, mas você vai precisar se expressar de uma forma mais amena. Vai ter que falar em código. E deixar pra falar o grosso no seu grupo fechado e sempre tomar cuidado, porque senão vai Vou cair falar mesmo. toscaninho, não dá B.O. não. Ô, doutora, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A pessoa ela pode ser presa sem provas? Pode, porque, por exemplo, em crimes de violência sexual contra a mulher, a palavra da vítima tem um especial valor probatório.
Então, pode ser que a palavra dela seja o suficiente para te condenar. Claro que precisa de uns outros elementos. Certo. Mas tiver uma testemunha, a palavra dela, pode ser sim que a pessoa seja condenada, pelo menos em primeira instância, sem ter uma prova material. Agora, para a medida protetiva, não precisa de prova. Para a medida protetiva, basta a palavra da mulher. É que a medida protetiva não é uma condenação, é uma investigação, inquérito policial. Então, ao final desse inquérito policial, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, e daí sim, oferecendo a denúncia, vira efetivamente um processo criminal, onde você corre o risco de perder o seu réu primário. Então, para a medida protetiva, não precisa de prova. E a medida protetiva pode virar um processo criminal. Daí, se você vai ser condenado ou não, vai demorar ainda, mas pode ser que sim. O que mais leva as pessoas a responder esses processos criminais hoje? O que chega mais pra senhora lá assim? Olha, criminal eu pego mais medida protetiva. Porém, O que mais aparece? medida E protetiva. não tem como quebrar. Por exemplo, assim, eu falo isso porque eu tenho... Não tem como quebrar? Tem gente da minha família que já passou por isso. O que acontece? Certo. Termina um relacionamento ali. Na maioria das vezes, a mulher já tá contra o cara. Tá entendendo? Foi o que eu falei que aconteceu lá com o ex da Ana Hickman. Aí ela coloca o cara na medida protetiva sem o cara nunca sequer fazer uma ameaça. E esse cara tem filho. Como é que fica essa questão? Porque você tem uma medida protetiva, eu preciso ir lá buscar meu filho. Como é que fica isso aí? E aí o cara vai buscar o filho, né? Se a mulher quiser chamar a polícia, ele pode ser preso? Sim. A medida protetiva falsa pode ser usada, sim, como um instrumento de alienação parental. Daí o que ocorre? Se você tiver uma medida protetiva contra a mãe e ela pede uma... E vocês têm um filho juntos, né? Daí Sim. você precisa estabelecer uma terceira pessoa para intermediar, para ir buscar o seu filho na casa da mãe, levar para a sua casa e devolver na casa da mãe. Você não pode buscar, a não ser que o seu advogado faça esse pedido especial para o juiz, para que você possa pelo menos ficar embaixo do prédio, e daí, dependendo se o juiz aprovar, sim, mas caso contrário, você não pode, mesmo tendo filho, senão você pode ser preso. Você pode ficar com uma tornozeleira eletrônica. Então, o que ocorre? Muitas mulheres, na hora da separação, podem querer fazer uma acusação falsa para terem vantagens em uma disputa de guarda. Sim. Por exemplo, que é a guarda unilateral do filho. O pai que tem uma medida protetiva perde temporariamente o direito à guarda compartilhada. Então, você está resolvendo problema de direito de família na delegacia. Mesmo que for uma denúncia falsa. Isso. Porque a denúncia falsa é aquilo que Tipo, eu ela falei. chegou lá e falou, ele tá me ameaçando aqui, me xingou. Vocês tiveram uma discussão, Sim. vocês estão xingando um ao outro. Porque vocês estão recém-separados. Ela pega o seu áudio, pega a sua parte da conversa e mostra a E parte mostra que dela. você... a parte dela não. Daí cabe a você contratar um advogado, Sabe- mostrar toda a situação para o seu advogado mostrar no inquérito policial, pedir o arquivamento. Então, é algo que te gera um gasto financeiro, transtorno psicológico. Até lá, pode ser que você fique sem ver seu filho, se você não tiver ninguém para intermediar. E seu filho for um neném de colo que não consegue descer o elevador sozinho e virar a esquina? Brabo, eu vou Resumindo, concordar com vamos pro job. Não casem, rapaziada. Não arrume namorada. Cara, Olha, é uma irmão. complicação, cara. Ou pelo menos presta atenção aonde você tá entrando. Mano, porque- foi bom chamar a doutora Beatriz, ô Luizão. Porque, pô, tipo assim, eu não tava por dentro que desse jeito a parada. É mais sério do que a gente imagina, Do cara. jeito que eu já tava, eu falei, mano, o negócio vou comprar uma boneca inflável, irmão. Vai dar menos Não, prejuízo pra você, não, cara. Por isso que, não, é porque eu tô te falando pra Você sabe o que mais me pega, assim, cara? Não, não dá. Eu acho Eu sou das antigas, sou de 82, então já me considero bem, assim, retrógrado. Mas é a facilidade com que a mulher incrimina o homem, sabe? É muito fácil você incriminar um homem hoje. Principalmente em termos de relacionamento, porque aquilo que você falou, a palavra da mulher, ela tem mais força nesse quesito. E até você provar, mesmo você tendo as provas. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Nós tivemos aqui no podcast semana retrasada um caso clássico aqui, que repercutiu pra caramba, talvez você esteja por dentro. Eu queria te perguntar esse agravante. O fato aconteceu em 2023, tá? Nós já transcorremos aí 3 anos praticamente. O cara que agrediu nessa época, ele já não estaria preso pelo fator feminista, tá tão forte na nossa atualidade? Se em 2023... Se realmente ele tivesse agredido uma mulher, ele não estaria preso entendi. em 2023? Sim, provavelmente sim, tivesse algum indício, pelo menos, dessa agressão, relato dela, às vezes uma prova, um corpo de delito, provavelmente estaria preso. Mas o que aconteceu? Ele tá... Tá solto. tá solto. Tá solto. O Alexandre Corrêa da Ana Hickman. Sei, conheço. Já... Aí nós entrevistamos ele aqui, cara, e a gente entrevista, né? Você tira os mais profundos sentimentos da pessoa
E Sim. quando se trata de um assunto assim, a gente sabe por onde ir ali e tal. E a gente acaba captando algumas coisas, doutora, que você vê que não é verdade. Você vê que é maldade. É mais deslealdade do que lealdade no caso. Sim. Né? E aí eu imagino, o cara que cometeu isso, porque começou lá em 2018, ele confessou pra gente aqui. Na verdade, a separação de corpos houve em 2018, onde esconderam da mídia e tal. A possível agressão que ela afirma ter foi em 2023. E até agora o cara tá solto. Sim, sim. O Alexandre Corrêa foi uma pessoa que eu gostei de conhecer. Infelizmente, eu também conheci ele nesse pior momento da vida dele, né? Já vi algumas palestras, ele tá sofrendo demais e ele tá sendo uma voz, embora meio martirizado, mas tá sendo uma voz aos pais e aos homens, né? Que sofrem com alienação parental, que ele diz que tá sofrendo com esse problema, e ele tá levantando essa pauta. Eu torço para que tudo se resolva da melhor forma. Ele postou um documento lá que ele já foi absolvido numa. Mas olha só pra você ver. Você conhece a doutora Jamile? Conheço, Jamile Venceslau. Ela tá com o caso lá do Calvo do Campari, né? Parece que ele é inocente, tá quase pra ser provado aí. Eu não tenho certeza, eu não vou falar, né? Mas vamos supor que é inocente. O Calvo do Campari. Porque quando saiu, bombou. E eu vou falar uma real pra você. Aquele vídeo que postaram, não mostra ele agredindo. Mostra ele uma gritaria ali, discussão. Você chegou a ver o vídeo? Eu lembro o vídeo que... Não vi, eu lembro. agredindo. Não sei o que, não sei o que. Gritaria, nada de... Não vi agressão ali. Legal. Foi provado que ele é inocente. A imagem do cara já era, irmão. Não, isso já saiu no Fantástico. Já era. Nossa, e como fica o dano social disso, né? E é sobre isso que a gente conversa muito com os homens, ô Beatriz. Que é o seguinte. Vamos lá, o Calvo do Campari, que é o que mais viralizou, né? Que bombou na internet. Legal. Foi provada a inocência dele. Não, já era a imagem do cara. Será que ele vai receber alguma indenização? Será que a mulher vai presa? Não vai. Porque parece E a dignidade dele, cadê? Acabou. É o que eu tô falando pra você. Então, você entendeu como que hoje em dia você pode ver que a maioria dos homens hoje, os homens não querem se relacionar. Verdade. Hoje em dia, a família, hoje a gente não vê mais casamento. Tá cada vez mais difícil mesmo. Os homens estão correndo de casamento e, sinceramente, eu não julgo. No comecinho do meu trabalho, eu até ficava assim, bem no começo, a gente tinha acabado de sair da faculdade e falava, mas será que não é exagero? Mas eu fui vendo que não, porque são tantos casos injustos que eu acabo tendo contato, que eu entendo esse receio do homem de não querer se casar. Mas o homem também se expor a uma vida de mulheres do job, aquilo que a gente estava brincando, também coloca ele em risco. Você não tem o risco patrimonial, por exemplo, de reconhecer uma união estável, de perder metade dos seus bens. Sim, esse risco você está isento, tipo, uma pensão socioafetiva. Mas e um risco de alimentos gravídicos, de acusações falsas? O meu pai, ele também é advogado, e ele tem um caso de um homem que saiu com uma do job, que era uma mulher de luxo, de alto nível, assim, super bonita, que ela atendia só pessoas ricas. E esse cara, ele é bem rico, né? Ele é filho de um empresário, eles têm muito dinheiro. A mulher falou que estava grávida dele. Mas não tava. Sabe? A criança tá na barriga, como que vai saber se é dele, se é do outro, se é de quem que é? Não, o que eu acho, eu vou falar pra você, eu já sou o tipo... Vai ser um menininho do job. Não, eu já sou do tipo de cara assim, irmão, vou falar a verdade pra você. Eu sou daquele tipo de cara assim, eu prefiro antes dar ele do que tomar ele, né? Você passa de morto pra comer o coveiro. O que tem os homens aí? Hoje em dia tá assim. Cara, tem um caso de uma mulher do job, ela foi pro motel com o cara tinha dinheiro, né? Usou camisinha, ela pegou a camisinha e levou embora pra poder engravidar desse cara. Nossa. Então, será que dá? Então eu acho que é a melhor dica pros homens, ó. Tem agressão psicológica, né? A patrimonial. Sim. Qual que é as outras? Vai moral. Patrimonial, física, sexual, vicária. Mesmo que a sua esposa, se você encostar na sua esposa, ela pode falar que você tentou abusar dela. Sim, sim. O negócio é dar um salve da Elon Musk, ela mandou uma boneca pra nós. Não dá, Luizão, não dá. Você tá entendendo o nível do perigo? Aí hoje em dia, o que a gente vê muita mulher, Beatriz, na internet assim, porque mulher é artigo de luxo, né? E tal. Aí o cara, vamos fazer as contas, vamos nas contas. Você vai sair com uma mulher hoje. Você tem que mandar o Pix, primeiro você tem que mandar o MIT. Não, e não é Pix de R$10 não, irmão. Não, e elas pedem Pix. Meu primo tá nessa vida de Tinder. E ele me manda as conversas, assim, eu dou muita risada. Beatriz. É sempre, meu gás, acabou a fralda da criança unha, assim, Não, elas pedem na cara de pau mesmo. Você vai sair com uma mulher hoje, um vídeo de gás e cara R$500. Peraí, aqui uma mandou pra mim, comecei a conversar, oi. Ela, porque meu gás tá acabando. Eu falei, sabe o que você faz? As madeiras que você já quicou, pega. Eu falo, não, tô nem vendo nada se eu for processar. Eu tô liso, não tem nada mesmo. Eu falo, ó, pega as madeiras que você já quicou, faz um fogão ali, vai estourar, pra você pular a festa junina.
Aí a mulher te pede o Pix, ela te pede, bom, os cílios, a marquinha, o cabelo e mais 200 reais pra pagar, pra ficar com o filho do cara do fitness. Aí você chega lá só pra empurrar a careca? Não adianta. Não. Aí você vai na do job, 120, 150 completinho, babante, mijante, peidando, então vale mais o quê? Ô, doutora, Não, o silêncio do acusado, ele pode incriminar ele? Não, até prefiro que sempre fiquem em silêncio, entendeu? Porque quanto mais vocês falam após uma acusação, ou até mesmo antes de acontecer uma acusação, mais vocês se prejudicam. Vou dar um Mas se exemplo. complica. Você Eu não faço fala a nada, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A mulher diz que se sentiu abusada sexualmente. Daí você, desesperado, já vai falar, me desculpa, não quis passar... Isso. Você já tá, então, aqui, assumindo que você fez, entende? Então, assim, recebeu mensagem que o filho é seu, isso acontece de alimentos gravídicos, que é o alimento que você paga pra grávida. E só depois você descobre se o filho é seu, se não for o seu, já era o dinheiro, não vai ter de volta. Outra coisa que eu queria... Deixa ela concluir. Ah, sim, daí você fala, eu tô grávida. Daí você fala, ai, sério, nossa, realmente, a gente teve relações... Você já vai se entregando, entendeu? Então, assim, não fala. Quanto menos você fala, melhor. Não fala nada. Doutora Beatriz, sabe o que eu acho? Eu acho que o exame de DNA pós-parto deveria ser obrigatório. Lógico. Eu também acho. Sabe por quê? Porque, tipo assim, você imagina só, tem um caso que viralizou na internet, né? Tava assistindo esses dias, o cara ele ficou preso por 5 anos. 5 anos. Só que ele ficou preso por não pagar pensão. Só que ele não tava pagando pensão porque o cara adoeceu. Ele adoeceu, né? Perdeu o emprego. Ele realmente se afundou. Porque acho que todo homem passa pela situação na vida, como mulheres também. De você, pô, parece que tudo se tranca, as portas se fecham, você não consegue arrumar trabalho. Aí ele não tava conseguindo pagar a pensão. Só que ele sempre foi um bom pai, presente, ele ajudava no que ele podia. Mas o valor exato que foi determinado pelo juiz, ele não tava pagando, que ele não tinha. Ele ficou 5 anos preso. Quando ele saiu, ele arrumou um emprego, começou a subir na vida. A mulher, percebendo que ele tava bem, o que fez? Pôs ele na justiça de novo, cobrando 5 anos mesmo ele estando preso. Aí o advogado dele, um cara inteligente, estudado, falou, beleza, vamos pagar os atrasados, mas queremos o exame de DNA. Aí fez o exame de DNA. O fim era do cara. E aí? E aí? A mulher fez alguma coisa com a A mulher mulher? saiu rindo, irmão. Não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque eu também tenho alguns casos assim, de homens que descobriram lá quando o filho tinha 4, 11, sei lá quantos anos, que não era pai. O que ocorre? Por conta da paternidade socioafetiva, provavelmente, se esse filho já é mais velho, e você teve contato com ele por muito tempo, Já se entra na identificou como pai, ele te identificou como filho, pode ser, sim, tem grandes chances de entrar na paternidade socioafetiva. Tipo assim, Beatriz, por exemplo, eu tô com uma mulher. Aí ela engravida, eu todo felizão achando que o filho é meu, de repente o filho vai crescendo, vai ficando escurinho, eu sou branco. Eu falo, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Aí vai lá, o filho é meu. É do vizinho. Pelo fato de eu ter um tempo com esse menino, eu entro na pensão socioafetiva e eu tenho que continuar pagando pensão, porque fala o seguinte, que se você for enquadrado na pensão socioafetiva, onde você cria um vínculo com a criança, certo? E for provado isso, você tem que pagar pensão. Sim, normal. Mesmo ela recebendo pensão do pai. Pode ter duas pensões. Caralho, vou virar mulher. Pode uma complementar do outro, pode ser duas pensões. Realmente, mas pode acontecer. Se você descobre que o filho não é seu muito tarde, né, você faz essa descoberta não, muito hoje depois. Se fala muito das mães solteiras, né? Que hoje em dia a maioria dos homens não quer se envolver com mãe solteira justamente por causa da pensão socioafetiva. Eu me envolvi com a mãe solteira. O filho não é meu. Ela sabe, eu sei, legal. Terminei o relacionamento com ela, fiquei 5 anos com essa mulher. Tive ali, passei com o moleque, né? Fiz amizade, né? Aí ela me coloca na pensão socioafetiva. Eu tenho que pagar pensão, se for provado o juiz entender que eu tive um vínculo com essa criança. Pode ser que sim. E se eu não pagar, eu vou preso? Vai preso. Porque o pai socioafetivo, o pai biológico e o pai adotivo é igual perante a lei. Então, assim, você tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, você responde Ainda igual. mais se a criança ia pegar a ele. Desculpa, não Se a entendi. criança ia pegar o padrasto, por sim, exemplo. Aí sim. é que a coisa... Por isso que eu saio Sim. fora. Eu conheci uma menina no Instagram, aí ela falou assim, ó, vem aqui jantar aqui em casa. Aí eu falei, pô, tá me convidando pra jantar, a maioria pede pra ir pro restaurante pra gastar dinheiro. Eu fui. Eu saio fora. Quando é mãe solteira, eu pulo fora. Desculpa, assim, não tô falando que mãe solteira não presta, mas eu pulo fora. Cheguei lá, ela tinha 6 pirralhos. Aí o que eu notei, Luizão? Beatriz, era tipo cada um com uma fisionomia diferente. Um era ruivinho, outro era mais escurinho. Aí eu joguei uma Miguel, falei, pô, deve ser cuidadora de criança. Falei, você cuida de criança? Ela não, é meus anjinhos. Eu falei, mas e os pais? Não, o pai desse aqui é drogado, desse aqui tá preso. Meu irmão, e a criançada, mano, aquela... Aí a intuição falhou 6 vezes, né? Não, aí eu te pergunto pra você. Hoje em dia, o pai de família, o cara trabalhador, CLT, como é que você me pega uma mulher com 6 filhos, que essa lei da sócia afetiva, um par de chinelo, 70 conto, o salário 1.200? Ô, doutor. Direitos de que não é... Direitos que não, assim, em termos, não seria dela. Vamos supor que a pessoa tem lá seus bens, né, separado e tal, e aí ele arruma uma namorada e
e a namorada começa a dormir na casa dele, às vezes deixar umas Tá. pecinhas de roupa, o que que vira isso aí? Ela também União tem direito estável. nos negócios? Sim, então, gente, o namoro é muito mais perigoso que o casamento, Sério? tá? Porque o Já casa casamento, direto, então. você determina o dia que você vai casar. Então, a partir desse dia, estaremos casados pelo regime de separação total, comunhão parcial. Você escolhe a data, você escolhe o regime de bens. Você pode fazer um pacto antinupcial, colocando, eu quero uma multa por traição. Me traiu, quebra de contrato, quero uma multa. Você faz, entendeu? Agora, o namoro, isso eu tô falando, esses namoros longos, tem gente que acha que o namoro é o Estado. Eu tô namorando há 8 anos. Não dá nada. É o que tá mais pior. Você tá em união estável. Muito provavelmente você está em união estável. Mora junto, tem um filho e não fala que não é casado? Pela lei você é casado. Tipo, ô, Beatriz, pela lei, por exemplo, assim, ó, pela lei. Quanto tempo um homem ele fica com a mulher pra mulher ter direito? Porque fala muito 5 isso. meses. Aí, eu Não, também porque queria saber. Não tem uma data? Não, Não tem um não tem, período? não tem. Porque tem gente que fala que se você ficar namorando 2 anos com a pessoa e você separar de plano de justiça, tem que dar metade de tudo. Meu pra irmão, ela. segundo o advogado que eu conversei, né? Não sei se a dona Beatriz pode confirmar isso aí, mas a justiça entendeu, você já se lascou. Então isso aí. Imagina chegar você lá não- com essa não tem cara um de tempo doido quadro. determinado. Você não tem um tempo determinado. Não Né? tem, porque, assim, claro que quanto mais tempo, mais chances. Mais prova ela tem. Mas precisa ser uma convivência contínua, ou seja, não pode ter altos e baixos, isso termina, volta, tem que ser uma convivência contínua, duradoura. Duradoura quanto? Não sei, não tá na lei, se é 6 meses, se é 2 anos, se é 10 anos. É contínua, duradoura, pública, ou seja, não pode ser a namorada escondida, e com o objetivo de constituir família. Então são esses Entendi. 4 critérios para você reconhecer a união estável. O critério da duração é algo que pega. Quanto mais tempo, maior o risco. Pensa sempre assim. Isso não significa que você, então eu tenho que terminar com minha namorada? Não, mas se você quer continuar com ela, então casa. O caso termina também. Agora ficar Verdade. namorando pra sempre não vai dar certo. Se você tivesse o poder de revogar ou mudar algumas coisas, você mudaria a maioria das leis do Brasil? Ah, com certeza. É? Eu ia mudar Qual que você tudo. tem mais vontade assim, de mudar urgente? Pela Lei Maria da Penha, Aham. eu ia incluir os homens na Lei Maria da Penha, mudar os critérios para concessão de uma medida protetiva, ia mudar, Qual seria o critério que a senhora usaria na medida protetiva? ter mais prova, De repente, uma você prova acata essa concreta, sugestão, né? Vou ter uma prova concreta que vá além de como a vítima se sentiu. Ou colocar um perito, né, Luizão, pra investigar É. ver se realmente foi agredido. Se falar assim, por Antes de exemplo, prender o cara, né, Antes mano? de prender o Sim. cara. Porque, pô, é uma ele poder sacanagem. oferecer um contraditório, assim, 24 horas para ele oferecer um contraditório, ao invés de primeiro ele receber a protetiva e depois ele apresentar uma defesa, um inquérito policial. Eu faria essa lei do DNA também. DNA é uma lei boa. O DNA antes de registrar a criança, A obrigatório. primeira lei que eu vou colocar vai ser essa, Luizão. Eu posso contar um caso aqui, depois a senhora define pra mim? Um Claro. amigo meu, conhecido nosso, Uhum. ele começou a se relacionar com uma pessoa e a pessoa disse assim, ó, eu tenho uma medida protetiva. Hum. O cara me enche o saco. E aí, realmente, ela não tava se encontrando com ele. Mas, o cara tava morando, não chegava a 200 metros da casa dela. Ah, entendi. E um dia esse cara foi lá, na casa dela, invadiu a casa dela, né? Chegou lá, quebrou tudo e foi embora. E aí os policiais foi chamado. Quando os policiais vieram, ela falou assim, vamos lá na casa dele, ele tá ali, ó, 200 metros, os policiais não quiseram ir. Entendi. Falou que ela tinha que ir até uma delegacia, não sei o quê, fazer queixa, que eles não podiam agir. Realmente eles não podem agir? Os policiais, eles acionados. Calma, o seu amigo. E ela mostrou a medida protetiva. Ah, tá. E eles não quiseram ir lá pegar o cara que morava a menos de 200 metros da casa dela. Às vezes o policial também não foi, Luizão, porque viu Por que ela quê? tava com sacanagem. Porque tem um cara do meu grupo, um forte Ué, mas abraço. não existe sacanagem. A lei tem que fazer cumprir pra quem faz sacanagem, quem não Um faz. forte abraço pro Éder, ele trabalha na delegacia da mulher. Entendi. E ele fala o seguinte, que a maioria dos casos que chega lá de 10, 6 é falso. Então, mas esse não era porque ela tava com a medida protetiva. Não, mas exatamente. Mas às vezes a mulher faz a Mas os policiais não tinham que ir lá e prender o cara? Sim, seria um flagrante no caso, né? Ele descumprindo a medida protetiva na hora. É quantos metros isso aí que a medida protetiva é? Daí Entra- cada uma pode Cada um é um determinar, conceito. 200, 600, 500, pode variar, assim, né? Não tem algo fixo. E no caso assim, doutora Beatriz, o cara terminou com a mulher colocou na medida protetiva. Legal. Aí o que acontece? Ó, o que aconteceu foi assim, eles terminaram um relacionamento, Uhum. o cara, ele é super gente boa. Ele nunca chegou a agredir essa mulher, nada. Só que essa mulher tava colocando uma gampa na cabeça dele, aí ele descobriu, terminou com ela, aí ela, pra ele não ficar se envolvendo, indo atrás, atrapalhar o possível relacionamento novo que ela tava, ela faz a medida protetiva. Pra proteger o Não, pra proteger o relacionamento. Porque senão o cara fica enchendo meu saco, outro cara vai pular fora.
Porque tem mulher que faz isso, tem mulher que tá com você aqui hoje, aparece um melhorzinho financeiramente, ela te larga um macaco gordo, não larga um gás sem segurar o outro, irmão. Verdade. Aí, o que acontece? Esse cara não foi atrás dela. Essa mulher quebrou a cara, que esse cara queria voltar, que esse cara começou a ir atrás dele. Ela descumpriu Aí- o protetivo. Não, ela descobriu. E aí ele chamou a polícia. Entendi. Os dois foram pra delegacia. Quem ficou detido foi o cara. Meu Deus. Tem mulher. Isso foi algo que me desanimou no começo, porque quando você vai. Eu já conheci mulheres que sofreram, de fato, Sim. violência doméstica. Não, tem bastante. E quando elas falam, quando atendia mulher, assim, pra fazer um divórcio, pra fazer alguma coisa, elas já chegavam muitas vezes com a medida protetiva. Então, elas já estavam com a medida protetiva. Descumpria. Entendeu? Ela ia atrás do cara, ela ia atrás, descumprir a protetiva. Então, assim, você pede a medida protetiva, mas você fica ligando. Mas você quer voltar, mas Ela você não vai pode atrás. Daí, isso perde a credibilidade. Entende? Eu ficava assim, mas como assim? Você tá falando que sofreu violência doméstica, você conseguiu uma medida protetiva e você está ligando pra ele. Então, que violência é essa? Que você vai atrás da pessoa que tá te violentando. Então, você é masoquista? E é capaz de você ser cancelado. Você tá falando essas verdades. Não, E mas você não é verdade. advoga pra uma pessoa assim, não? Se ela precisar? Desculpa, não entendi. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Ah, sim. Você advoga pra ele? Olha, até eu já tive clientes que... É que eu não posso me meter na vida, mas que tinham esposas, ex-mulheres muito ruins, muito maldosas, que fizeram de tudo de ruim, de pior. E eles estavam lá, querendo voltar. Querendo voltar. Aí o advogado fica sem mão, sem Mas você quer o quê, entendeu? Você quer... sem reação, né? Você quer sofrimento pra sua vida? Eu acho que, sei lá, os povos é meio doido. Eu acho que a maioria do brasileiro é masoquista, tem prazer no sofrimento, né? Ou Só tem pode, uns né, cara? Porque não é possível. que não consegue dar um passo, também ocorre muito isso, de pessoas que estão sofrendo em relacionamentos horríveis e não consegue dar o passo de terminar. Fica nesse vai, volta, vai, volta. Tem uns que querem... Não consegue ver a vida Que sem não a pessoa. Entendeu? Daí é um caso que você entende que o direito não consegue regulamentar tudo. Teve Isso é terapia que tem que fazer. Teve uma mulher que ela mandou na caixinha de perguntas o seguinte, eu até conversei com ela. Ela tá 6 anos casada e já de 5 anos pra cá, o marido rebenta ela na pancada. Nossa senhora. E ela permanece lá nesse... E ela permanece. Aí eu conversando com ela, Independente, né? e ela é uma mulher, pô, que tem família boa. Ela falou, não tem condição de ir, mas eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, pô, você tem que procurar uma ajuda, um psicólogo. Porque como é que, tipo assim, você tá num relacionamento onde você tá sendo espancado, tá sendo agredido, ou tanto os homens também, você continua. Aí entra aquela situação que a gente tava conversando mais cedo, é a dependência emocional. A pessoa não consegue ver a vida dela e a felicidade dela sem essa pessoa, né, Beatriz? A dependência emocional é algo que pega muito as pessoas e que não tem como você esperar que uma lei ou que um advogado ou que um juiz resolva isso. Se for caso, você tem que resolver com o seu terapeuta. Se você não consegue ficar longe da pessoa que tá te fazendo mal, você precisa de terapia, nós não precisamos de um advogado. Entende? E só que esse tipo de coisa faz com que vire uma confusão. Teve um vídeo seu que viralizou faz um tempinho, que a mulherada te criticou bastante, né? Qual? Qual que é aquele vídeo que ela postou uma vez? Faz tempo. Eu vi, aí daqui depois você fez até Eu faço outra ainda todo falando, dia. não, eu trabalho em prol dos homens e tal, mas eu não sou a favor de homem picareta, um negócio mais ou menos assim. Faz tempo, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Foi onde eu acho que uma feminista caiu matando, tava até querendo derrubar suas redes sociais também. Tá. Aconteceu com você essa perseguição? Não, já aconteceu, que eu bloqueei muita gente no Mulherada vai te Instagram. ataca? Sim, xinga, porque acha que o fato de eu estar advogando para homem significa que eu sou contra a mulher. Você vê que é uma deficiência cognitiva da pessoa mesmo interpretar a realidade. Só porque eu tô advogando para homem, eu sou contra a mulher, então o homem não pode ser vítima da mulher? Às A vezes mulher é sempre inocente? Às vezes eu falo umas verdades e elas falam, porque você não respeita as mulheres e não sei o quê. Aí eu falei no meu perfil, mas eu tô xingando minha mãe de rapariga. Né? Entendeu? Xinga. Minha mãe ficou brava, hein? Aí falou, vou botar a cara nessa internet aí, porque é assim. E tem coisas, por exemplo, as madrastas, que eu conheço muitas madrastas, né, que estão também sendo vítimas de ex-mulheres alienadoras, vítimas de acusações falsas, então as mulheres também sofrem. Você vai uma mulher, isso que você falou de mãe solo, eu também oriento que você pense muito bem, se você é mulher, de se relacionar com um pai solo, um pai solteiro, porque você não vai correr um risco de uma maternidade socioafetiva, embora exista a previsão legal, o homem provavelmente não vai O pedir homem isso. também pode. Mas não faz isso, não. e a questão, se a ex dele for louca? E daí a ex dele vai ficar te atacando com esse madrasto, já apanhou de ex. Mas hoje em dia você pode parar pra pensar, você pode parar pra analisar que hoje em dia aquele negócio tudo troca, né? As pessoas qualquer coisa trocam. Eu acho que as redes sociais e o feminismo também, eu acho que é os dois maiores fatores aí de estar do jeito dessa bagunça. As pessoas não permanecem mais juntas, igual antigamente, né, Luizão? Eu queria perguntar pra você, acha que as redes sociais elas influenciam muito esses crimes que têm acontecido atualmente, principalmente esses de relacionamentos? Olha,
Pra mim, não. A rede social mostra o que a pessoa já é, entendeu? Que por trás da rede social tem o quê? Pessoas, entende? Comportamentos Exatamente. humanos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu vejo um vídeo de Só alguém em falando... responsabilidade aí, né, doutor? É uma falta de responsabilidade a usar, né? Sim, mas se eu vejo um vídeo de alguém falando, faça tal coisa, eu vou fazer? Só porque falou? Então, assim, você responsabilizar a rede social por conta de crime contra a mulher ou crime contra homens, às vezes você pode estar tirando a responsabilidade da pessoa mesmo que está praticando crime. Você imagina o seguinte, só um pouquinho bravo. Você imagina o seguinte, esse crime que aconteceu lá agora com a menina que foi jogada lá do Bug Jump, Sim, certo? terrível. Por que eu pergunto isso? Aquela estrutura, ela tá lá há anos. Será que alguém de mente sã não sabe que aquilo ali é um propenso cenário de crimes? Que já poderia ter interditado aquilo? E numa dessas daí, você acha que o governo também não deveria ser penalizado? Sim, o governo, com certeza. Eu não sabia dessa estrutura, depois eu vi um vídeo de uma mulher que falou que lá já estavam acontecendo várias coisas. Eu realmente não fazia ideia, não entendo de esportes radicais, então eu não sei onde vai a corda, onde não vai, por isso que eu não faço. Mas, com certeza, a prefeitura deve, sim, ser responsabilizado, assim como as pessoas que estavam lá fazendo Porque ali, se você parar, tem vários crimes cometidos, né, doutora? Por exemplo, esse esporte não é regularizado aqui no Brasil. Já está errado por aí. Como que o acesso de pessoas num lugar onde está inativo não pode ser usado? Por que pessoas podem subir lá? Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma averiguação bem maior nisso daí e criminalizar pessoas que merecem também, né, sofrer com isso, ou penas até mais sérias aí. Porque eles não vão parar de jogar o pessoal lá de cima, porque quem é louco por isso aí não para, né? Os caras foram presos, né? Eu tenho uma prima mesmo que vai todo final de semana pra Boituva pra saltar de paraquedas. Eu falei, uma hora não vai abrir com você que você vai ver. Eu acho Então, complicado eu não também. gosto de esporte radical, né? Mas também não sou nada contra quem faz, mas uma coisa legalizada, né? Regularizada, aprovada. Então tem que penalizar. São coisas seríssimas que precisa tomar cuidado, né? certeza. Então a internet, ela propaga muitas coisas. Sim. E o que se tem que combater é a falta de responsabilidade ao usar a internet. Com Mas a certeza. internet é uma coisa ótima. Não, a internet é maravilhoso, ninguém mais consegue viver sem internet. Mas eu creio que essa questão da misoginia, por exemplo, a internet, esse projeto de lei é para combater a internet, basicamente. Para combater criadores de conteúdo que fazem vídeos na internet, que criam um nicho masculino, que falam contra o feminismo, por exemplo, é para combater pensamentos e não ações. Mas isso acontece por quê? Porque é o que a gente estava conversando hoje cedo. O feminismo, irmão, é uma doença na cabeça das mulheres. E é amigo dos homens, aliado dos homens. Porque o feminismo, ele tirou a responsabilidade do homem após o sexo. Antigamente, É para você ter verdade. sexo, você precisava o quê? Você tinha que assumir essa mulher. Hoje não. Sim. Desculpa a mulherada. Facilitou, né? Desculpa a mulherada, mas a mulherada tá muito fácil hoje. É Tá verdade. muito fácil, Luizão. Nunca foi tão fácil você ter sexo na história da humanidade igual nos dias de hoje. Então, Verdade. E a recompensa pro homem no relacionamento sempre será o sexo. O cara pode falar, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma boa mãe, uma boa esposa, mas se ela não te entregar sexo, o cara vai trair ou vai largar dessa mulher. Com A recompensa certeza. do homem no relacionamento é o sexo. Verdade. Então hoje, por que hoje a maioria dos homens não quer se relacionar? Justamente por causa disso. Porque não precisa de você ir lá e assumir um relacionamento, correr todos esses riscos. Pô, olha só que parada louca. Contrato de namoro. Olha onde que a gente chegou. Tem que fazer um contrato com a Sim, pessoa pra você sim. se relacionar. E minha mãe e meu pai falou assim, só a morte nos separa. É um absurdo isso, Luizão. É um absurdo. Mas por É quê? diferente demais, Mas né? porque, tem uma parada que eu falei num vídeo, cara, e eu vou até falar aqui, eu não sei se a doutora Beatriz vai concordar, que antigamente eu não sou contra as mulheres ser independentes. Não sou contra. Tá? A mulher pode fazer o que ela quiser da vida dela. Mas a melhor forma de um relacionamento dar certo, na minha opinião, é a moda antiga. Com certeza. Onde a mulher é a esposa, a dona de casa, e o marido trabalha pra trazer. É que não tá tendo a contrapartida. Tem muita mulher que pede o homem provedor, mas assim, antigamente o homem era provedor para uma mulher tradicional. Em uma legislação que tinha o pátrio poder, por exemplo, que não tinha Lei Maria da Penha, era um ambiente mais seguro, não tinha a lei do divórcio, tinha o desquite, a separação de corpos, então era muito mais seguro vocês casar, e essa mulher também provavelmente era virgem. Mas sabe o que tem mulheres falando na internet? Que antigamente as mulheres sofriam muito. O meu avô e minha avó é casado até hoje. Minha avó fala pro meu avô, minha avó se emociona. Então, Meus avós também, foi até a morte, até meus Meu pai e 4 minha mãe avós, também. até Tipo morrer. assim, e o que é o provedor? Igual ela fala que o provedor é a consequência da boa esposa que você tem. Se você tá casado, legal. A sua esposa, pô, é uma boa mulher,
é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, é aquela mulher que te apoia, que te traz ali uma estabilidade emocional. A sua obrigação como homem é dar a verdade. melhor vida pra essa mulher. Com certeza. Agora, o que é o pangaré, o trouxão? É aquele cara que hoje, porque hoje em dia tá assim, Luizão. A maioria das mulheres hoje, de 2015 pra cá, geração MC Pipoquinha aí, irmão, que faz acasalamento ao vivo aí, a mulher só quer ficar bonita. É Mais nada. verdade. Então, o que acontece? Hoje, se tem uma coisa que o homem gosta dentro do relacionamento, muito mais do que o sexo, é o reconhecimento. Sem dúvidas. E a maioria, doutora Beatriz, o cara, ele ouve assim, não passa da sua obrigação. Acho que isso tá desanimando muito os homens. E também porque a mulher pede, eu quero 1,80, quero que seja rico, quero que pague a janta, que me faça o Pix. E o que ela tá oferecendo, entendeu? Você não vai ter a contrapartida pro homem sentir que tá valendo a pena. Só oferece o peidando. E às vezes o homem fala, é sexo? O sexo ele Não consegue. tem nada pra gourmet. oferecer, cara. Muitas, como diz o ditado aí, muitas entram num relacionamento só com o CPF. É assim, ó. Hoje é assim, ó. Mano, papo reto, é assim. Ó, como é que funciona hoje? Aqui é a mulher que é o homem, certo? Uhum. A mulher que é o cara bonitão, com cara de bandido, moreno, tatuado, que ganha bem, que gera emoção, e os caralho que leva pra almoçar na Torre Eiffel, e ela só oferece o CPF e o sexo, Só. certo? E às vezes Ou muito seja, mal ainda, viu? Ou seja, você entra com tudo, ela entra sem nada. Aí no final das contas, quem Ela vai sai pegar é com- você e ela sai com tudo. Então os homens estão falando que Ô, doutor, a gente percebe aí um grande índice também no, no crescimento dos jovens chamados adolescentes ali dos 17 para baixo, ali entre 13 e 17 anos, a gente vê eles cometendo violência sexual também. Muitos aprendem isso na internet. Nós tivemos agora, a Austrália está proibindo os jovens de 16 anos, até 16 anos, ficar na internet. Tá? O pai que deixar vai ser responsabilizado. Você acha que isso pode ajudar as famílias a se unir mais e a contribuir para que não haja mais esses crimes assim, conforme aconteceu aqui no Brasil? Lembra que o estupro por... Como é que eles falaram? Estupro coletivo? Sim. Estupro coletivo, né? Que teve aqui no Brasil. Sim, eu lembro. Foi um caso muito triste. Sim. Sim, sinceramente, redes sociais para mim não é um local para crianças nem para adolescentes. Você vai criar um problema, viu? Mas não, porque, imagina, a pessoa perde a infância jogando, ficando no TikTok. Eu fui a última geração que cresceu sem internet, por exemplo. Eu também fui. Eu cresci sem internet. Então, eu tenho memórias brincando com minhas amigas, interagindo, socializando, não ficando enfurnada num quarto em uma rede social. Eu acredito que isso teria tirado grande parte da alegria da minha infância. Se eu tiver filhos, eu pretendo que a infância dos meus filhos seja sem telas. Pelo menos daí quando for Que mais legal. velho Até uma certa idade. até uma certa idade, porque já tem até estudos pedagógicos que falam dos malefícios das telas para os filhos. A tela ser um momento social, por exemplo, a família assistir juntos um filme, depois conversar sobre o filme, isso é uma coisa. Agora, algo antissocial, que você fica lá passando reels, assistindo, fazendo coisa, isso pra mim mata muito a infância, sabe? E assim, né, cara? Às vezes uma família lá com 4 pessoas, cada um no seu quarto com o seu celular. Jantando no celular. Às vezes mandando estão mensagem aqui, separadas. ó, na mesma mesa, um mandando mensagem pro outro, gente. Isso aí é uma coisa que a família precisa rever. Sim, Né? claro. Pais, ainda dá tempo ainda de rever isso com seus filhos pequenos, porque assim, ó, eu costumo dizer, você tem controle dos seus filhos, do 0 ano de idade até os 18 anos, você ainda tem controle dos seus filhos se estiver dentro de casa. A partir disso, meu filho, é conforme diz os Salmos lá, você jogou a flecha, acabou, não tem mais como você controlar. mas hoje em Aí dia ele você vai não- fazer o que ele aprendeu na vida dele, né? E tá mais propenso a dar certo do que dar errado, se você ensinou bem. Então, certifica que os seus filhos veem, né? Eu não concordo, eu já tenho um corte meu aí que eu não concordo criança ter celular. Não, Não concordo. Se tiver um celular assim, eu entendo que em pais separados, entende? Que às vezes o pai fala com o filho por videochamada, mas algo totalmente controlado pelos pais, entendeu? Você tem que baixar um aplicativo lá que vai proibir sites, porque, gente, o acesso a conteúdo adulto, você vê estudos de crianças de 8 anos que já foram expostas a conteúdo adulto. Isso é extremamente prejudicial. É prejudicial até para homens de 30, 40 anos, imagina para uma criança de 8. Então, é algo que os pais precisam ficar muito atentos. Beatriz, deixa eu te fazer muito. uma pergunta. Você, como advogada, aí, você acompanha mais o público masculino. O que você faria, o que você falaria pro nosso público masculino? Como evitar de se ferrar com mulheres mau caráter que quer entrar? Porque tem mulheres que, eu acho o seguinte, que tem mulheres que ela já vem com um plano diabólico. Eu vou entrar na vida desse cara. Vou Já vem ficar um tempo- planejada? Já faz isso. Programada, no já caso. vem programada. Vou ficar com esse cara. Porque tem mulher que faz isso. Tudo planejado. Qual que é as dicas, os conselhos que você daria pra galera aí? Gente, a pior coisa que vocês podem fazer é engravidar a pessoa errada.
Engravidou a pessoa errada, já se prepara. Pelo amor de Deus. Eu realmente acredito que você deve selecionar muito bem uma mulher e ficar com ela. Já tem outras pessoas que falam, não, o negócio é ficar com todo mundo. Ao meu ver, isso te coloca em mais exposição, em mais risco. Então, você selecionar. Daí, como que você seleciona? Você vê quais são os seus princípios, o que você não quer abrir mão, o que você gosta. Porque tem gente que não sabe o que quer também. Entende? Que você vai achar mulher aonde? Num baile funk? Daí você vai falar depois que não foi escrito na testa. Igual as mulheres. Eu não sabia como que eu ia imaginar. Ué? Eu costumo dizer... Olha o Como ambiente assim? que você dá, pô. Eu Você costumo vai dizer- encontrar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem duas não sofre por uma, porque eu tava com uma só, agora não tô com nenhuma. Agora eu tô só com ela. Então, não, é tipo assim, cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho que, na minha opinião, a melhor forma hoje pros homens se relacionar é cada um na sua casa sem apego emocional. A gente não tá numa geração onde você... Qual que é a dica que eu dou pros homens? É ficar solteiro o tempo que for necessário, até encontrar uma pessoa bacana, porque tanto o homem quanto a mulher, eles dão sinais se é uma pessoa digna de estar com você no relacionamento, mas entra aquela questão que eu tava falando pra você aqui, Beatriz. Hoje, tanto o homem quanto a mulher estão muito carentes. E acaba Total. enxergando amor onde não tem. É. Aí acaba colocando qualquer homem na vida, acaba colocando qualquer mulher na vida, coloca aquele... Ela cria um homem na cabeça, o cara cria uma mulher na cabeça e pega essa pessoa e coloca ela ali. Sim. Você tá entendendo? E também, assim, isso que você falou de, tem muita gente que fala, o negócio é não se apegar, não cria apego, não se apaixona. Mas como, entendeu? Porque isso é uma experiência orgânica do ser humano, você não vai conseguir se controlar Você tanto. acha que Por o isso É mais que eu coisa não... que o cara falar assim, Você acha que os homens se apegam mais ou as mulheres? Fica igual. Eu não sei dizer. Mulher se apega bastante também, mulher tem independência emocional, mas homem se apaixona muito genuinamente. Quando um homem tá apaixonado é por você, e não pelo que você tem. Ele tá apaixonado pela sua pessoa. no caso de algumas mulheres, a maioria, né? É diferente, né? Daí tem mulher que não tá Na- apaixonada de Na verdade. minha visão, acho que a maioria dos homens E que... o pior é que a fé da puta consegue esconder isso a vida toda. consegue. A maioria dos caras que me procura é o cara que tá passando por término de relacionamento, né? E eu começo a trocar ideia com esses caras, 90% da rapaziada que me procura, os caras sofrem, mas não porque amam. Uhum. Porque o prazer é tirado. Porque eu pergunto assim pro cara, o que essa mulher fazia pra você além do sexo? O cara não sabe falar. Sim. Ou seja, então você não ama, porque não tem como você amar o cara, ele é apego no prazer. Porque é aquele negócio, você pode colocar 10 chifres na mulher. Se a mulher te colocar um boi, não é. Cara, eu dei risada demais daquele vídeo que vocês fizeram um corte lá do gatinho, mano. Até no reino animal, né, cara? É igual. O homem, ele é muito... Você viu esse vídeo? Não, mas eu falou que tá no reino animal igual, e é igual, gente. A gente é muito parecido com os bichos. Ratinho pra dar pra mata, chegou lá, o outro tava O outro. lambendo ela. Foi igual eu já que eu fiz a carta pra mulher. Carta de merda. Antigamente na escola tinha aquelas Sofreu de cartas de paixão. metro, né? Não tinha aquelas... Só muda a hein? espécie, mas... Aí eu fiz, doutora Beatriz, eu fiz uma carta de metro, tava vindo de uma garota lá, e mandei a carta pra ela. Aí eu falei, agora eu vou lá rever a resposta. Aí antigamente você colocava assim, né? Dois quadradinhos, sim ou não? Uhum. E eu fui mó felizão, cheguei lá, você tava no Ela colo pôs do cara, uma- queimando minha Oh, carta, oh, coitada. Que dó. Fez a fogueira com a carne. Foi a primeira decepção amorosa. Mas sabe que eu acho que é o melhor momento pra você escolher uma pessoa pra casar enquanto você ainda é pobre. Então vai enquanto você é um estudante que tá andando de ônibus. pobre. Mas assim, você conhecer na faculdade, porque depois que você ficar rico, imagina, você tá na faculdade de Direito, você é um estagiário, tá ganhando lá R$ 1.500, andando de ônibus, e você conhece alguém na faculdade que tá na mesma vibe que você, a chance desse relacionamento dar certo é maior do que depois quando você for um juiz, por exemplo. Você passou no concurso, virou um promotor, tá ganhando 35 mil, mais uns benefícios, já tem um carrão. Daí você nunca vai saber se a pessoa tá com você pelo que você é ou pelo seu dinheiro. Imagina um jogador de futebol, o Neymar. O Neymar nunca vai saber se as mulheres que estão com ele amam ele ou não. Então, enquanto você ainda não tem muito, é o melhor momento. Tem gente que fala, vou esperar eu ser rico pra eu achar uma mulher, porque daí eu posso conseguir uma mulher mais bonita. Eu já Diferente penso, do não, Hendrick, né? investe na sua mulher. Você tem uma mulher que você conheceu enquanto você é pobre, e daí você ficou rico, ajuda ela a ficar mais bonita, pô. Paga algum negócio pra ela Só ficar não pode melhor. fazer igual o pobre louco, né? Colocar silicone e vir Diferente do Hendrick, né, rapaz? Parece que o Hendrick tá com a dele desde o início, né? Os dois caminhando juntos. É bonito de ver a humildade dos dois nesse quesito, né? Hoje o homem tá rico, claro, Sim, mas eles sim. começaram e não abandonaram, cresceram juntos, né? Mas assim, eu acho que atitudes, né, pensamentos, muitas vezes a pessoa acaba expondo mesmo, não tem como, sabe? Não tem como. A gente percebe e é o momento de você pular fora, né? Estamos chegando ao final da entrevista, né? Quero agradecer aqui a doutora Beatriz pelo esforço, tá? Que tá lá na Zona Sul,
e veio aqui na Zona Leste. Muito obrigado mesmo. A gente gosta quando as pessoas cumprem assim, a responsabilidade, né? Isso dá mais credibilidade ao programa, ao seu trabalho. E quer deixar a rede social pra galera aí? Sim, pessoal, agradeço demais pelo convite. Eu peço desculpa que cheguei um pouco atrasada. Isso acontece. Outro dia não vai marcar outro, mais top. Sim, vou deixar meu Instagram, @adv.beatrizmbarros, e meu YouTube, agora que eu também estou produzindo conteúdo para o YouTube, vídeos mais longos, mais de opinião, que também é @adv.beatrizmbarros. Eu atendo no Brasil todo, daí você vai poder conhecer meu conteúdo, às vezes eu abro caixinhas de perguntas para tirar dúvidas, comento projetos de lei, então peço que, se você gostou da minha entrevista, que me siga, e agradeço vocês também. Segue aí, rapaziada, BraboCast, valeu? Vamos estar deixando aí em cima aí, BraboCast, sempre brabo. Segue lá o Luiz Cláudio, certo, Luizão? Exatamente. Luiz E Cláudio, lá no Instagram. E aí tem a BraboCast também, lá no YouTube. Estamos com 20 mil seguidores lá, graças a Deus. Vamos ver se a gente bate 100 esse ano ainda, vamos? Bate sim, bate sim. E o Brabo não precisa nem falar, o resto você já tá ligado, né, tropa? É o Brabo, tamo junto. Até mais, gente. Até semana que Tchau, vem. tchau. Obrigado.